Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. E aí, turma, voltando com mais um grande episódio aqui para vocês, com mais uma turma querida. Agora nós temos 3 pessoas maravilhosas aqui em 2 projetos. Nós estamos falando de startups que estão expondo no BTX. Eu tô aqui na minha frente com o seu Josué. Seu Josué, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por nos dar essa oportunidade de conhecer o seu projeto. E aqui, de frente um para o outro, não que eles vão debater, porque eles são cofundadores, né? Cofundadores da Compre Aqui. Então, Pedro e Cefas, obrigado pela presença. Vamos começar, Cefas, falando, e Pedro, um pouquinho da Compre Aqui. Gostaria de saber por que surgiu o propósito, a intenção, em que estágio que ela está hoje, e para a gente começar esse papo. Depois, mesma coisa, tá, seu Josué? Falando aí da PalcoNet, por que surgiu e em que estágio ela está hoje. Então vamos lá, Cefas. O Compre Aqui, na realidade, ela parece que é apenas um marketplace com telas de venda, interativa de venda, mas não. É um ecossistema colaborativo social. O objetivo do Compre Aqui é trazer para as instituições sociais que têm aí projetos sociais, que ajudam pessoas vulneráveis ali em condições realmente de necessidade, a monetizar as instituições para ajudar essas pessoas. Melhorar a estrutura e melhorar esse atendimento a esses grupos. Exatamente. Inclusive, nós temos uma parceria até com o Martagão Gesteira, aonde o nosso projeto beneficia, né, a instituição também, ali com parte do lucro vai para o hospital. E como é que a gente consegue monetizar hoje? Como é que a gente consegue trazer, no caso, ajudar essas instituições hoje? Pois não. Nós temos um ecossistema ali de mídia, onde nós temos ali os anunciantes. Esses anunciantes realizam vendas dentro da nossa estrutura. Nossa estrutura funciona como? Funciona com o tablets desse jeitinho aqui, em carros de aplicativo, né? Temos aí algumas... Ali atrás do banco do motorista, né? Ali atrás... Isso, então lá essas telas interativas, elas vão fazendo ali os anúncios, vão passando os anúncios, elas têm ali algumas interações que você também consegue fazer e você faz compras ali através da telinha também. Fora isso, a gente tem também ali uma estrutura de marketplace online, onde a pessoa pode baixar o aplicativo Compre Aqui e lá ele recebe ofertas especiais desses anunciantes. E aí, com a venda dentro do nosso ecossistema, a gente vai tirar ali parte do lucro e passar para todas essas instituições. Que bacana. Então tem todo um trabalho aí de você tem o lucro e o social juntos, né? Exatamente. Você pensar, claro, o negócio ele precisa gerar o resultado que ele se sustente e continue gerando essas ações sociais tão bacanas. Pedro, e em que estágio está hoje a Compre Aqui? Hoje nós estamos em um momento de lançamento. De lançamento, já temos o Martagão de Gesteira como nosso contrato principal, o Sopro de Vida, que é um projeto social que inclui saxofone, aulas privadas, legal, jovens dos bairros, né? Sim. Da região. E eu creio que agora, início de novembro, nós vamos estar dando start a todo vapor. Bacana. Então vocês passaram do momento de validação, né? O Martagão Gesteira foi esse primeiro, junto com o Instituto de Música. O Sopro de Vida. Conservatório. E agora em novembro a gente faz o lançamento. Agora, interessante é porque ele não falou aqui. Na verdade, isso por isso que vocês são 2. O que eu não lembro, o outro complementa. Exatamente. Não? E os 2 são Pedro, porque eu queria dizer aqui que eu descobri não, né? O Cefas me falou. Olha que coisa interessante, turma. Pedro tem um cofundador, ou seja, sócio, que chama Cefas. E Cefas é Pedro ao contrário. Então, aí um complementa o outro. Um complementa o outro. Olha só, o Pedro, ele teve um sonho onde ele via essas telas funcionando. Ele nunca teve nenhum contato com isso. A primeira vez que eu tive também contato com esse formato de mídia foi com o Pedro. E aí ele teve esse sonho. Depois se confirmou isso com sua filha, né? A sua filha. Depois se confirmou isso. A filha dele viu um outro carro com uma tela e dizendo aquilo ali é lindo, aquilo é maravilhoso. No nosso site a gente conta essa história. E aí ele botou isso na cabeça e disse, não, vou fazer isso. Ele comprou um tablet, criou lá
um suporte para colocar no carro e começou a rodar Uber. Ele foi o cara que validou o MVP, foi com ele. Então aí depois ele foi, todo mundo que chegava no carro virava ele fidelizava clientes, porque ele viu a presença do homem, né? Naquela conversa boa, e ele ligava o tablet, botava aquele sonzinho ali, a pessoa via, ele mesmo começou a captar clientes, captou Banco do Brasil, um gerente do Banco do Brasil anunciou o Banco do Brasil, cara, na época que era só ele ali, né, com o tablet. Foi muito incrível. E aí depois disso a gente veio a se conhecer, ele me apresentou e contou essa história, eu comprei na hora, né? Primeiro eu disse, cara, não posso nesse momento ser sócio de ninguém, mas quando eu vi o projeto, não, cara, isso aqui tem que acontecer. E aí virou isso daí. E em novembro, esperamos em novembro agora, né, já estamos ali trabalhando ali, finalizando também a nossa plataforma, para em novembro já fazer o lançamento. Muito bom, história bacana. Seu Josué, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, querido. Vamos falar um pouquinho da PalcoNet? Pois é, o PalcoNet é um palco praticável, compacto, retrátil, com combo tecnológico para aulas e eventos públicos interativos. Que bacana. Essa ideia nasceu de eu ser professor em ambientes onde há uma privação, além da liberdade, privação também de tecnologia. Devido aos protocolos de segurança, a tecnologia não adentra. Sim. Então eu imaginei a situação de você criar uma estrutura, um compilado, uma consolidação de tecnologias num palco que ele é um malão. Aqui eu mostro até minhas aulas participando aqui da... Deixa eu mostrar aqui isso. De dar aulas dentro do sistema prisional e a gente tem apenas um quadro com livros e alguma coisa. A tecnologia mais evoluída, não está presente. Aí eu fui ao Sebrae, o Sebrae me caminhou para o Cimatec, e o Cimatec propiciou um projeto conceitual desse equipamento. Foi o primeiro protótipo? Primeiro conceito desse protótipo. Que ainda vai ter o protótipo, eu estou nessa fase ainda. Ah, tá. Mas não é fácil, porque é um equipamento que envolve muita tecnologia e envolve uma TV de grande proporção, de 2 metros de tamanho, por 2 de altura. Então, juntando isso, primeiro é um palco, é um baú que anda. Agora entendi, um palco retrátil, legal. Aí ele vai se desmontando. Fácil colocar, né, com as rodinhas. Isso. Aí um ambiente como esse aqui, ele podia ter vários núcleos, vários satélites. Sim. Como esse. E aqui você tem a TV touchscreen, que é uma riqueza de recursos, é um tablet gigante que você pode fazer e ilustrar, encantar os educandos com a imersibilidade da imagem. E aqui tem um baú embaixo dele que tem outras tecnologias, como o Walkman. Fones de ouvido. O Walkman, você tem respondedores eletrônicos que pode trazer... Fazer pesquisas. A verificação na hora. O estudante está aprendendo ou não. Aí a respondedor eletrônico... Há uma interação ali nessa... interação. Então, em vez de fazer muitas provas, o professor tem essa avaliação. Chama-se educação personalizada. Legal. Repara bem, 2 coisas. Terceira coisa também, você tem óculos virtual. Essa questão da gamificação, da imersão através do 3D, não é? Então você tem uma grande variedade. E tem outros objetos vestíveis que estão dentro também do palco praticável. Então ele é uma riqueza. Ou seja, então além de ser o lugar onde a aula acontece, ele também é um depósito de recursos para as aulas. É um ecossistema também, né? Porque ele está ligado à internet e vai interligar. Ele comporta até 150 pessoas vendo esse palco, interagindo com a tela, né? E 3 dias atrás, o governador estava aqui, aí o assessor dele, que eu já tinha conhecido, já tinha apresentado, aí foi até a minha stand, ele disse que se eu tivesse com esse palco pronto, o governador queria que ele precisa disso para a questão política. Então ele viajar pelos estados e aí ele ter a possibilidade de concentrar pessoas e mostrar a realidade nesse telão e ter essa tecnologia para... Então os políticos precisam disso aqui. Não isso, os cerimoniais religiosos também, né? Precisam... Ou seja, o senhor começou com o público e já está vendo a potencialidade de ampliar o público. É multiuso, entendeu? Aí você tem também para shows, casamentos, você tem também para eventos... muitos eventos você tem, além de feiras também, né? Congressos. Senhor Josué, dentro desse projeto do primeiro protótipo, tem um prazo para ele ficar pronto para começar a validação da ideia? Muito bem. Muita gente está
perguntando quando é que está pronto, quanto custa, qual é o tamanho, qual é o peso. É nessa hora da engenharia, do desenho da engenharia, além do conceito que já existe a engenharia. Sim. Que essas tratativas estão sendo feitas agora. O quanto custa, eu acho que vai ser menos importante, dependendo da entrega, que a entrega sendo boa. Né? Isso. Mas o senhor tem uma ideia de prazo de quando esse protótipo vai estar pronto? Eu acho meio do ano que vem, final do ano tipo assim, no meio do ano que vem esse protótipo deva estar realizado. E que aí eu já faça o segundo protótipo e já fabricação seriada. Agora eu preciso exatamente de investidores anjo. Entendi. Para poder nos ajudar, porque eu estou com recursos próprios, imagina, aposentado e tal. Aí o Sebrae é que está me dando essa força. O Sebrae é uma maravilha. Sim. É a Embrapa na área para negócios, né? O Sebrae está sendo uma riqueza e vai aflorar muita coisa. Imagina o governador comprando isso aqui. Que cliente espetacular, posso né? fazer uma pergunta? Claro. Que é muito curioso. Primeiro, eu vejo a gente também fazendo uma parceria. Olha aí, pegar seu contato. Eu já vou sair daqui conversando aí. E segundo, a dimensão, né, porque a gente vendo aqui, né, tá aqui muito menor, né? E quando você me fala que cabem 150 pessoas, doutor Josué, aqui nessa área que você tá falando, que vai caber as 150 pessoas? Aqui em frente o palco, por exemplo, você tá vendo essa dimensão desse é mais ou menos 100 pessoas rodeando esse palco, você comporta. É a dimensão disso aí que você está me mostrando? Ele terá 2 metros, 2 metros de comprimento. A tela. Não, a tela. Você está falando do tablado, né? O tablado é para o professor. O tablado é 4 metros. Boa pergunta. Seria o palco aí. Esse aqui tem 4 metros. Então o professor pode ficar e pode comportar umas 6 a 10 pessoas aqui em cima do palco. Entendi. Área, um happy hour aqui com uma bateria você pode fazer muita coisa também em praças públicas, né? Anfiteatros, teatros muito legal, muito grande. E aproveitando, seu Josué, olhando ali para aquela câmera, a gente já está concluindo o nosso papo. Como é que faz para entrar em contato com o senhor? Quem quiser fazer investimento, quem quiser saber um pouco mais do projeto, como é que é esse contato? Pois não. A empresa se chama Criatec, né? Criação de projetos e tecnologias inovacionais. Eu tenho um zap 71984134000. Repita. 71984134000. E meu nome por extenso, Josué Fernandes de Araújo, @gmail.com. Josué Fernandes de Araújo, @gmail.com. Beleza. Pedros, Cefas e Pedro, como é que faz para entrar em contato com vocês? Quem quiser, por exemplo, uma instituição social que queira ser beneficiada pelo projeto, empresas que queiram participar para fazer suas ofertas, como é que faz? É bem simples, basta você acessar o comprefácil.com.br. Entrando lá, você vai ver o site, vai ter uma área que você vai falar diretamente com um de nós dois. Aproveita que você já fala ainda direto com a gente, eles são desse tamanho, né? Exato. E estamos aceitando parcerias, estamos aceitando também instituições que precisam arrecadar também fundos e estamos abertos aí. Muito obrigado. E a gente volta já com mais uma entrevista massa. Obrigado. Valeu, moçada. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais?
Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Fala pessoal, estamos aqui de volta, diretamente aqui de Salvador. Eu, Caio Camargo, aqui comigo o Fred Alecrim, certo, Doc? Certíssimo. E continuando a nossa programação aí, mais do que especial, temos agora 2 convidados internacionais, porque cuidam de internacionalização. Nacionais que cuidam de internacionalização. É isso aí. Então a gente tem o maior prazer, uma honra de receber essa dupla simpaticíssima, né, a Fernanda e o Rodrigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre internacionalização, que é algo que pode estar muito ao alcance do seu negócio. E talvez você não saiba, e a gente vai desmistificar e educar um pouquinho para esse processo de internacionalização. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar do começo. Para quem não conhece a empresa de vocês, aí, o Globally, que vocês colocassem um pouquinho, explicassem o papel de vocês nesse ecossistema hoje. O que a Globally faz de uma maneira muito simples? Nós auxiliamos empresas a se tornarem globais. Massa. A Globally começou cerca de 9 anos atrás, aqui no Brasil. Eu vou deixar o Rodrigo contar um pouquinho da história, até porque quem surgiu com a empresa foi o Rodrigo. Então, eu entrei alguns aninhos depois. Bora. Então, por favor, cara. São 9 anos de história, passa rápido, a gente nem vê, né? É uma doideira. Você vai falando, meu Deus, passou 9 anos. Sim. Mas nasceu de uma dor que é muito triste a gente olhar o potencial do empreendedor brasileiro, mas o próprio empreendedor brasileiro não acreditar que ele pode ir para fora e ser internacional. Ou que a gente é tão competitivo quanto o europeu, quanto o americano, quanto a pessoa de Israel, quanto o chinês. Então, a gente começou nessa trajetória, mas, né, assim como a própria nossa empresa já diz, é uma dinâmica muito difícil de você mudar um país inteiro. Né? Então, o que a gente percebeu? A gente queria sempre trabalhar com startups, a gente começou já focando, né, nessa indústria. Só que em 2016, né, quando a gente começou, já não tinha muito startup. Eles iam falar de internacionalizar startup, então achavam que a gente era doido. Verdade. Né? Não que a gente não seja. Faz parte. De repente tem que ter um pouquinho, né, de loucura. E aí o que a gente percebeu? Cara, a gente tem que testar esse modelo fora do Brasil para depois trazer ele para cá. Porque muitas vezes tem mercados que têm uma dor muito maior do que às vezes o Brasil tem. E a gente como empreendedor às vezes não considera isso, né? Pensa quantos projetos morrem na gaveta porque talvez o Brasil não seja o lugar certo. E aí a gente foi para a Holanda, né? A gente virou uma empresa holandesa há 8 anos atrás, com visto de startup. E desde então foi muito legal, porque nessa trajetória a gente tentou um ano, né, fazer as coisas aqui no Brasil, fechamos alguns projetos, pagando as contas, ele mal e mal. Mas chegando na Europa, a gente fechou um projeto de 2 anos com a União Europeia para fazer internacionalização de empresas entre Lituânia, França, Holanda, Alemanha, Índia e Estados Unidos, que no Brasil a gente não conseguia, né? Foi mais fácil fazer fora do que no Brasil. Olha que doido. Olha só aqui. E aí é o mercado mais maduro naquela época, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Exato. E aí a gente conseguiu amadurecer isso e trazer de volta pro Brasil, né? Então são 9 anos de trajetória, são mais de 1.000 empresas já que passaram pelos nossos programas. Nossos programas a gente treina, né, empreendedores. O nome é Globally porque a gente acredita que é o empreendedor, é o time empreendedor que tem que ser internacional. E a partir dali você consegue levar a empresa. Então, a gente empodera muito empreendedores nesse processo, faz delegações, né? Então, não só para empreendedores, mas agora também aqui no próprio BTX, né? Os convidados internacionais foram da nossa curadoria, que a gente entende que trazer, né, um investidor internacional aqui abre muito mais portas a longo prazo, né? Então, você traz, o pessoal pensa, Startup Bootcamp é a terceira maior aceleradora do mundo. Os caras vieram aqui entender o que tá rolando na Bahia. Aí o cara olha e fala, tem coisa boa? Quantas empresas não acessam o network depois? Essa pergunta é boa. Como é que, não só neste caso específico do pessoal que está aqui neste evento, mas como é que o empresário internacional tem enxergado não o Brasil, mas vou falar no contexto de Bahia. Como é que tem visto as startups, o cenário, o ecossistema da Bahia hoje? Eu acho que a Bahia tem muitas oportunidades a nível de a gente poder inovar. A gente viu muitas startups legais, né? Então a gente viu uma startup que está arregaçando aí agora na área de travel. Vi que eles estavam aqui agora de Travel teve aqui com a gente. Muito bacana, muito bacana. Cara, negócio incrível. A gente falou que o pessoal está fazendo ali inteligência artificial, vídeos. Falei com uma empresa de saúde
grande, que todo mundo ficou impressionado, os caras estão revolucionando ali o exame de toque, né? Que é um assunto sensível para muitos homens. Tá bom, claro. Cara, não pode falar que é um assunto dolorido, né? Literalmente, né? Eu acho que tem casos muito interessantes, mas o ecossistema como um todo ainda é um ecossistema pouco desenvolvido, né? Então a gente vê que a gente foi uma apresentação da ABS, Associação Baiana de Startups, agora não vou dizer ABAS, né? ABAS. São 8 VCs que tem no estado, né? Então, existe um gap muito grande ainda para você conseguir preencher ali essa lacuna que talvez venha da academia ou de novas ideias em estágio inicial para ir para esse conceito mais de scale-up, startups maduras. E existe uma falta de capital saindo hoje das grandes corporações para inovação. Então, a gente vê muitas oportunidades, mas existem gaps muito grandes para a gente conseguir, de fato, tapar isso, né? Então, de um lado, eu acho que existe uma imaturidade ainda que traz, né, do outro lado, diversas oportunidades. E essa imaturidade não que seja algo ruim. É a realidade. É a realidade e com isso a gente também entende que existe muita oportunidade para o ecossistema crescer. Em contrapartida, inclusive, foi o principal comentário de todos os investidores que a gente trouxe para cá. É um país, é um estado que a área de pesquisa e desenvolvimento é extremamente avançada. É extremamente avançada. A gente visitou o Cimatec. O que é aquilo? É um absurdo. Acho que é o terceiro ou quarto que passou aqui que falou disso pra gente. Na verdade, até mais, né? Várias startups falaram isso. Sim. É incrível. E é assim, bom ou não, é um nível europeu de pesquisa e desenvolvimento. Agora como que a gente torna esses pesquisadores empreendedores? Que esse é o principal, digamos, desafio, exatamente. Isso. O principal desafio é como que a gente faz esse pessoal aí começar a empreender e empreender em tecnologia. Pô, bacana. Então a gente tem essa visão aí do investidor de fora. Legal que vocês estão fazendo essa ponte. Quando a gente pensa, você falou, Rodrigo, em 1.000 empresas que vocês fizeram o processo de internacionalização. Qual que é o perfil dessas empresas, né, que tem esse processo aí? É tudo muito misturado ou existe assim um perfil para que as pessoas possam entender até poder se encaixar? É totalmente o que a gente chama de sector agnostic. Então, não tem uma indústria específica. Claro, é muito mais fácil para uma startup já mais madura participar de um processo de internacionalização e ser bem sucedida, mas isso não significa que startups que estão em processo de validação não possam validar os seus produtos em outros países. Então, digamos que o processo de internacionalização no geral é muito acessível, independente do nível de maturidade, independente da indústria que a startup se encontra. Inclusive, se ela não é de base tecnológica? É um pouco mais complicado, com certeza, porque envolve produtos físicos e envolve comércio exterior, envolve importação e exportação, e a internacionalização não se resume apenas em importação e exportação, mas não que não seja possível. Inclusive, já auxiliamos diversas empresas brasileiras que a gente auxiliou. Acho que o Rodrigo pode falar também da Farmly, que está ali na Holanda, né? Farmly, acho que a Five talvez seja até mais legal. A Five também. Tem um pouco mais de insumo, né? Mas a Five é uma empresa que trabalha com validação de produtos médicos e farmacêuticos, e o mercado brasileiro é 2% do mercado global. Então, eles tiveram um processo de validação, criaram um software para fazer esse processo 7 vezes mais rápido do que um produto comum, né? Ou um processo comum. Eles falaram, cara, não faz sentido a gente estar aqui, sendo que o mercado é tão pequeno, né? E a partir do momento que você vai para fora e você consegue se conectar, no caso deles, hub de inovação, principalmente departamentos de pesquisa, que é onde você vai ter que fazer esse processo, e tem muito mais saindo de lá. Sim. E se você parar para pensar, eu acho que a Fê falou uma coisa que é muito legal, né? O processo de internacionalização, ele não é só a venda para fora. A gente gosta muito de falar que você entender o que está acontecendo a nível global, você consegue ser mais competitivo no Brasil e trazer não só conhecimento, mas às vezes você trazer também diferentes tipos de soluções que você possa implementar no Brasil para um processo de internacionalização. E aí, se eu conecto esses dois pontos, para um negócio tradicional, às vezes é muito mais complexo e vai te custar muito mais caro e não vale a pena você fazer aqui. Agora, para a empresa de base tecnológica, essa figura às vezes pode mudar muito mais fácil, né, de realidade, porque você tem acessos mais... Cara, transferir uma tecnologia, sabe, é muito mais tranquilo. E por que não, se você pode começar a ter esse acesso mais facilitado e ter a oportunidade de vender ali em dólar, euro, né, enfim. Com certeza, com certeza. Tem duas coisas aqui pra gente já ir caminhando pro nosso final aqui. Primeira, onde que o Brasil é bom, diferente do resto do mundo? O que o Brasil é bom? Empreendedor. O Brasil é muito bom em empreendedorismo. Porque mesmo sem entender
todo mundo é um pouquinho empreendedor, todo mundo nasce sabendo vender alguma coisa. O brasileiro é muito criativo, é extremamente criativo e é muito criativo com pouco recurso. Se você consegue oferecer as oportunidades que tem ali fora junto com a criatividade do brasileiro, é algo que não para, gente. Não para, gente. Então, o brasileiro é incrível, com muita criatividade, com muito empreendedorismo na veia. E aí tem só um ponto, né, complementando, Fê e Rodrigo. A gente teve aqui alguns personagens interessantes e uma das coisas que se falou, que eu sempre perguntei qual foi o principal desafio, ou qual é o principal desafio. E realmente a grana, o investimento é o principal. Total. Porque a gente está vendo ali, não sei se vocês passaram, então, parte só de estudantes. Então, o que eles fazem com R$400 é impressionante, cara, né? Que vai muito ao encontro do que você está falando. Então, eu tenho a criatividade de fazer mais com menos. Agora, imagina se eu tenho investimento. Eu tenho, inclusive, eu vou começar a pegar o gancho nessa tua fala. Uma das primeiras empresas que a gente atendeu como Global é uma empresa baiana, Francisco Lange, o nome dele, empreendedor. E ele foi para Portugal, né? A gente intermediou um programa para ele para Portugal. E ele fala uma coisa, cara, que ficou na minha cabeça, que é: se você consegue juntar o dinamismo, a resiliência, a criatividade do empreendedor brasileiro com as oportunidades que existem em países desenvolvidos, cara, ninguém para a gente. Ninguém para a gente. Que coisa legal. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que eu vou separar, né? Porque, claro que o dinheiro é importante, mas eu não diria que o investimento é o mais importante. Eu acho que o melhor investimento que você pode ter é do teu cliente. Então, a primeira coisa que eu digo para a empresa não é você buscar necessariamente um investimento no processo de internacionalização para o processo, é você buscar onde é que está teu cliente. Porque se você consegue fechar isso, cara, o dinheiro mesmo fica mais barato depois. Sim. Quando você vai ver com o próprio investidor. Mas até para conectar nisso, até um dos próprios convidados que a gente trouxe é um fundo que investe em empresas brasileiras que estão indo para Portugal, ou para a Europa por meio de Portugal, e eles investem só nessas... A tese dos caras é essa. Sim. Então, existe essa possibilidade, né? E tem gente que tem interesse porque viram exatamente o que a Fer falou. O empreendedor brasileiro, ele é diferenciado. Muito. Então... Mas sabe, Rodrigo, eu acho que quando eles trouxeram essa questão desse desafio, eu acho que tem muito a ver para as primeiras etapas, ideação, o primeiro momento, o MVP. Eu acho que essa é a dificuldade, até a validação, para aí sim encontrar o Product Market Fit e tal, né? Que é o grande gap do Estado, né? Que foi o que a gente trouxe aqui antes. Cara, 8 VCs. É muito pouco. Para o estado do tamanho da Bahia, são quase 1.000 startups e tem 8 VCs. Então, com certeza, é um gap gigantesco e é onde muita oportunidade realmente morre. Em questão de número, por exemplo, a gente tem menos startups aqui. Mas, poxa, vai comparar com São Paulo, por exemplo, que tem muitas startups em relação à quantidade... E talvez o mesmo número de startups em relação à qualidade, quase. O mesmo percentual em relação à qualidade. Então, assim, as oportunidades aqui acabam sendo até melhores porque você está com uma competição um pouco mais baixa também. Então, isso tem que ser levado em consideração. E é o que a gente vê que está tendo muito interesse, não só aqui para com o Brasil, mas a gente está saindo daqui e vai para a Armênia direto. Né? A gente sai daqui e vai para a Armênia. Bem ali. E pertinho, né? Pertinho. País bem normal também para ir, né? Mas porque, cara, o mundo tá tão doido e a gente está vendo que os investidores, eles estão dispostos a olhar para oportunidades diferentes, saindo de lugares que estão muito competitivos. E a gente ou também, instáveis. Exato. Mas o mundo tá instável, né? Então, não, mas a Armênia me lembra muito um programa programa que tinha na GNT, que era Não Conta Lá em Casa, que os caras só iam em lugares instáveis. Aí não conta pra minha mãe que eu tô indo lá, sabe? Tá certo. Essa questão do... Quem tá nos vendo aí? Pô, tô querendo internacionalizar nossa empresa. Legal. Como é que começa esse negócio? Pra quem pra qualquer empresa de base, principalmente base tecnológica? Eu vou dizer que o primeiro passo é curiosidade. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que só o Brasil é nosso mercado por dois motivos. O primeiro deles é, talvez tenham mercados que sejam mais atrativos. E o segundo é um pouco mais urgente, que é o Brasil é um mercado extremamente interessante. E falo mais, no cenário global que a gente está hoje, o Brasil está extremamente interessante, porque o Brasil é uma das únicas opções que sobrou, que talvez ainda sejam extremamente atrativas, né? Por mais que a gente tenha os nossos problemas, a gente continua sendo um destino que tem muito recurso, tem muita atratividade. E se você não sabe o que o teu concorrente, que nasceu 5 anos antes de você lá no Reino Unido, está fazendo, talvez esse cara venha para cá e tire você no mercado. É um fato, hein? É um fato. Bem colocado. Fato. Sim. Pensa a própria 99 táxi. Os caras tiveram que vender para a China porque o Uber chegou aqui e destruiu os caras. Só que eles foram uma empresa brasileira criada para brasileiros no mercado brasileiro. Sim. Né? Então, o primeiro passo, curiosidade. O que está acontecendo no mundo e como que eu talvez possa aprender com esses concorrentes para que eu não saia do mercado? Ponto número 1. Ponto número 2 é entendendo que existem mercados que são mais interessantes. E aqui tem um ponto importante. O que é atratividade? Atratividade nesse momento da empresa é aonde eu consigo tocar o meu negócio o mais rápido possível. Porque no momento que a empresa tá, e aí vamos falar de startup
startups, que é o público do evento, né, um pouco mais early stages. Cara, eu quero descobrir logo se meu negócio vai rodar ou não, entendeu? E se não for rodar, vamos matar isso aqui e vamos pra próxima, porque tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. Então, se eu conseguir entender o mercado que tem uma dor maior e esteja disposto a pagar, aí a gente vai pro passo prático, que é, beleza, então com quem eu posso falar? Essa é a pergunta. Com quem eu vou falar? E normalmente a gente tem portas de entrada que são ou extremamente interessantes porque elas te dão capital. Então você pensa, por exemplo, uma aceleradora, né? Vou pegar esse Startup Bootcamp aqui, porque a gente tá com os caras e falou muito sobre isso essa semana. Cara, os caras têm aceleradoras em mais de 10 países, entendeu? Eles investem, beleza, é um ticket pequeno, de 25 a 75 mil dólares, mas isso aí, primeiro que a gente converte para real, já tá bom, né? Já tá bom. Ajuda. A gente mantém o custo em real, né? Vai para fora. Mas eles te dão a conexão, eles te dão o conhecimento daquele mercado, eles abrem as portas, eles te preparam para você fazer negócio por lá. Então você não chega a desamparar. Agora, até governos têm programas de atração de investimento que a própria Polônia, ninguém fala sobre isso, a Polônia te paga 66 mil euros para você ir para lá. Te dá um visto, você tem a ajuda de um programa de soft landing, que a gente chama, os caras te dão dinheiro para cobrir os custos. Então, a gente não pode falar que é por falta de oportunidade. Eu acho que a partir do momento que a gente entende, né, essas perguntas que eu coloquei aqui primeiro, o caminho vai se abrindo quando a gente conhece as possibilidades. E deixa eu até adicionar um ponto que pode ser o quarto aqui. Cara, faz o feijão com arroz bem feito. Porque você quer internacionalizar? Pega teu site e coloca em inglês, pelo menos. Você quer internacionalizar? Pega o teu pitch, coloca em inglês. Porque quando você envia teu pitch em português para um investidor ninguém vai ler. GPT hoje. Então são coisas tão simples que precisam ser bem feitas antes de tomar esses passos, esses próximos passos, que é importante lembrar. Ok, inglês é complicado? É complicado para quem nunca falou. Não é tão acessível, mas considera como um investimento da tua empresa. Perfeito. Considera como um investimento em qualquer lugar que a gente viaje. E olha que a gente já viajou bem aqui. Aí, né? Tem milha. Tem milha. Você se vira no inglês. Não importa onde você estiver, mas você não vai se virar com português em qualquer lugar que você vai viajar. Então, e hoje tem uns tradutores bem bacanas aí, em fone de ouvido, em celulares, que ajudam bastante. Sim. O novo fone acho que tanto a Apple quanto da Samsung agora traduz em tempo real. De cara, eu testei, é surreal. É bom. Funciona tem um delayzinho aí de 3 segundos no mar. 2 segundos, vai. Eu acho que é melhor do que os 40 segundos a gente digitando. Sem dúvida. Com certeza. É isso aí. Então, assim a gente vai terminando esse papo muito massa, muito interessante, e que você precisa se manter curioso e atento para não ser surpreendido, como disse o grande Rodrigo aqui, e estar à frente, né? Então, internacionalização pode ser um caminho para o seu negócio. Você pode começar procurando o Sebrae aqui, porque o Sebrae tem contato aqui com essa dupla maravilhosa, beleza? Boa. Obrigado, Hugo Global, obrigado, Fernanda, obrigado, Rodrigo. Obrigada a vocês, foi um prazer fazer parte. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.